Boa noite, pessoal. Bem, pessoal, eu vi que vocês fizeram ali a entrega da atividade de avaliação individual, mas não tive ainda tempo de olhar os trabalhos, as entregas, né? E aí, nos próximos dias, à medida que eu for corrigindo, eu vou publicando as notas. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma discussão final sobre a questão da interpolação, que nós vimos em aulas anteriores alguns exemplos e eu apresentei mais detalhadamente a fórmula do polinômio interpolador de Lagrange, né, e mostramos alguns exemplos de aplicações bem simples, de cálculo da temperatura de ebulição da água e outros problemas, né, escolhendo sempre o uso da interpolação linear como forma de minimizar o esforço no cálculo do polinômio interpolador, porque, digamos assim, esse é um conceito importante. Na medida que for possível, né, optar por utilizar o polinômio interpolador de primeiro grau, isso é o melhor caminho, tendo em vista essa ideia, né, de fazer um esforço menor possível do ponto de vista computacional, né? Isto é, o número de operações usando uma aproximação por um polinômio de primeiro grau ou por uma reta é menor do que por um polinômio de segundo grau ou terceiro grau, enfim. Polinômios de graus mais elevados acabam tendo uma maior exigência, né, do ponto de vista de cálculos. Mas, como existem outras técnicas, e na literatura, né, os autores apresentam formulações em que é utilizado uma quantidade maior de pontos, eu vou apresentar para vocês, né, verem as diferenças que existem, né, entre as formulações com um número maior de pontos, aí vocês poderão tirar, né, as suas próprias conclusões, fazendo as comparações, né, entre os exemplos. Vocês vão verificar que, de fato, a interpolação usando 2 pontos, ela minimiza, né, os esforços quanto ao número de operações, a complexidade do problema, né? Mas, enfim, né, se algum de vocês, eventualmente, né, tiver que lidar com algum problema, alguma aplicação em que for exigida a utilização de um número maior de pontos, então, né, vocês terão a técnica, poderão utilizar, né? Porque, de modo geral, a regra é a seguinte, né? Se for utilizar em 2 pontos, né, para fazer uma interpolação, o polinômio equivale a fazer uma interpolação por uma reta, um polinômio de primeiro grau, né? Utilizando 3 pontos, equivale a utilizar um polinômio de segundo grau, um aparado. Se for usar 4 pontos, equivale a utilizar um polinômio interpolador de terceiro grau, e assim sucessivamente, né? Se forem n mais 1 pontos, equivale a um polinômio de grau n. Essa é a regra geral. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um documento que tem as fórmulas do polinômio interpolador usando diferenças divididas e diferenças finitas, que são fórmulas devidas ao Newton, né? O mesmo Isaac Newton da física. Muito bem, pessoal. Então nós já vimos, né, a definição do problema da interpolação polinomial, né? Nós já vimos, então eu vou fazer aqui um exemplo, começando com o polinômio de grau 1, para situar aqui, né, a ideia, e depois a gente vai para... Então,
Vamos considerar o seguinte exemplo aqui. Vamos considerar a função raiz quadrada de x. E a gente sabe que a raiz quadrada de 1 é 1, né? E a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Então, esses valores que aparecem aqui nessa tabela são os valores da função raiz quadrada de x calculada nos pontos aqui, no 1 e no 4. Né? A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, de acordo com esses resultados aqui, a pergunta é qual é o valor da f de 3, ou seja, qual é o valor da raiz quadrada de 3. Né? Então, como disse para vocês, nós temos n mais 1 igual a 2, portanto, n igual a 1. Né? Nós vamos fazer uma interpolação de grau 1 aqui para iniciar a discussão. Então, na notação que eu venho usando, né, ó, o x0 é 1 e o x1 é 4. Né? Ó, x0 e x1. F de x0 ou y0 é 1 e o f de x1 ou y1 é 2. Né? E eu quero descobrir, então, um polinômio interpolador de primeiro grau, ou seja, eu quero descobrir o coeficiente A0 e A1x, que vai me determinar a reta, né, que passa por aqueles dois pontos ali, que vai ser uma aproximação do gráfico da raiz quadrada. Né? Então, vejam, ó, se eu substituir o x por 1, né, aqui no lugar do x, vai ficar A0 mais A1 vezes 1 igual a 1, que é a imagem correspondente. E se eu substituir o x por 2, vai ficar A0. Desculpa, o x por 4, né? O x é 4 e o y que é 2. A0 mais A1 vezes 4 igual a 2, que é o valor do y correspondente ao x igual a 4. Né? Então eu posso diretamente subtrair essas duas equações, que eu vou eliminar o A0 aqui, né? Então faço a segunda equação menos a primeira, vai ficar 4 menos 3, menos 1 a 1 vai ficar 3 a 1, e 2 menos 1 igual a 1. Então o A1 vai ser 1/3 e o A0 será 2/3, por substituição ali, né? Substituindo o A1 igual a 1/3, na primeira equação tu conclui que o A0 vai ser 1 menos 1/3, que é 2/3. Ou seja, o polinômio interpolador, substituindo o A1 por 1/3 e o A0 por 2/3, é 2/3 mais 1/3 de x. Né? Esse polinômio passa por aqueles dois pontos ali. Então, se eu substituir o x por 3, eu vou ter um valor aproximado aqui da função. Eu acho que não fiz o cálculo aqui, deixa eu apresentar o cálculo aqui. Acho que está no outro arquivo ali. Deixa eu abrir o outro arquivo aqui para fazer a conclusão. Demora um pouquinho aqui, tem um pouquinho de paciência. Tem muitos... Então agora apareceu ali. Então, é o polinômio interpolador. Então, se eu usar esse polinômio calculando no ponto 3, né, que é o resultado que eu quero, é a função no ponto 3. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou copiar e vou substituir o x por 3, que é o objetivo, né? Ficar 2/3 mais 1/3 vezes 3, certo? Ou seja, 2/3 mais 1, né? Isso aí vai dar 3 mais 2, 5/3. Se a gente pegar e dividir isso aí, 5 dividido por 3, né, vai ficar 1,6667. Né? Se vocês olharem na calculadora, a raiz quadrada de 3 é em torno de 1,7. Né? Então, na verdade, esse valor que a gente obteve aqui é um valor aproximado, né, da raiz quadrada de 3, que evidentemente, né, tem um erro, né, que é inerente à técnica da interpolação, né, pessoal? Eu sempre, né, eu usei esta terminologia, né? O resultado obtido pelo interpolador é uma aproximação da função. Né? Então, vejam, como a gente conhece a função raiz quadrada de 3 e tem, digamos, dispositivos relativamente simples
e baratos, né, que nos permitem calcular a raiz quadrada de 3, a gente sabe, a gente tem condição de comparar e ver que esse resultado tem um erro já na primeira casa decimal, né? Então, esse exemplo aqui da população nós já fizemos, né, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né, o que acontece com a formulação desse problema, que é um problema de estimativa da população brasileira, né, num certo ano lá, que é 1985. Né? Nós já fizemos um cálculo parecido só com 2 pontos. Então aqui eu peço para usar todos os pontos. Tá? Então o que acontece? A gente sempre deve procurar, né, na medida do possível, transformar os dados diminuindo a sua complexidade, pessoal. Ó, então o que é sugerido aqui neste exercício? Eu vou fazer a seguinte substituição: o x vai ser o ano menos 1970. Então, os valores do ano vão se transformar em 0, 10 e 21. Né? Ó, esse aqui é 0, 10 e 21. E a população, eu vou fazer a subtração de 93.139.037. Né? Então, o que vai acontecer? Vocês vão transformar os valores que são muito elevados em valores bem menores. Ó. Vou pegar aqui o valor da população em 1980. É 119 milhões, 2.706, né? Aí eu vou subtrair 93 milhões, 139 e 37. Isso vai me dar 25 milhões, 863.669. Né? E a outra informação, que é 146.825.475, a gente subtrai os 93 milhões e o resultado será 53.686.438. Vou botar os pontinhos aqui para 53.686.438 habitantes. Então, dessa forma, né, eu vou ter esses dados aqui. Ó. Vamos colocar aqui em destaque os dados. Né? O x0 é 0, o x1 é 10, o y2 é 21, a população inicial então é 0, na verdade equivale a 93 milhões, né? A população em 1980, que corresponde ao x igual a 10 agora, é 25 milhões, 863.669, e o y2 é 27 milhões, 882.769. Então, eu posso trabalhar com esse polinômio da seguinte forma. Né? Ó, eu vou trabalhar com um polinômio de segundo grau, observando que o n é igual a 2. Então, observa. Deixa eu botar aqui a fonte maior. Quando eu substituir os valores na expressão polinomial, deixa eu botar uma chave aqui para a gente enxergar melhor o desenvolvimento. Então vejam, quando eu substituir o x por 0, eu vou ter vou minimizar essa tela. Eu vou substituir primeiro o x por 0, né? Então vai ficar o A2
vezes zero ao quadrado. Vou botar aqui. Zero ao quadrado, evidentemente que é zero, né? Mais o A1 vezes zero, mais o A0. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Que é o valor do y corrigido ali, digamos assim. Tá? Vamos diminuir essa fonte que está muito grande, né? A segunda linha, agora eu vou substituir o x por 10 e o resultado tem que ser 25 milhões. Então vamos substituir aqui o x por 10, vai ficar A2 vezes 10 ao quadrado, A1 vezes 10 mais A0, e aqui vai ficar 25.863.669. E na terceira equação, eu vou substituir o x por 21. Então, vamos modificar aqui. Então, substituindo o x por 21, aqui vai dar 53 milhões, 686, 438. Vou botar aqui na outra linha. Então, veja, agora eu tenho que resolver esse sistema, né? E é fácil ver ali na primeira equação que o A0 é igual a zero, né? Porque aqui só vai restar esta parcela aqui, as demais desaparecem, né? Substituindo, então, eu tenho que esse sistema aqui se transforma em... a primeira equação vai desaparecer. Aqui eu vou ter 100 vezes o A2 mais 10 vezes o A1 igual a 25 milhões. E aqui 400, quanto é que é 21 ao quadrado? 441. Mais 21 a 1 mais 0 igual a 53 milhões, né? Então eu posso fazer a seguinte operação, né? Usando o 100 como pivô, fazendo uso do método de Gauss, eu terei a linha 2 vai receber a própria linha 2 menos 441 dividido por 100 é 4,41. Então vai multiplicar a linha 2, a linha 1 por 4,41 e vai somar com a linha 2, né? Então vamos colocar aqui, ó. (441) aqui vamos colocar o 21. Aqui vamos colocar o 53 milhões. 53 milhões, 686.438, né? Aí menos 4,41 vezes 100, aqui vai dar 441 menos 441, que é dar zero, né? Que é o objetivo, pelo método de Gauss. Menos 4,41 vezes 10, né? 21, 4,41
menos 44, opa, 21 menos 44,1, né? Isso aqui vai dar menos 23,1. E por último, que é mais complicadinho aqui, em geral trabalhar com números maiores, né? É mais complicado. 5.863.669. Então, vou fazer a conta aqui. 53.686.438, 4,41, 25.863.669. Multiplica isso, dá 53 milhões, 686,38 menos 114 milhões, 0,58, 780,29. Subtrai esses dois números, dá menos 60 milhões, 372.342,29. Ou seja, esse sistema se transformou nisso aqui, ó. Esse cara aqui desapareceu. Sobrou menos 23,1 vezes 1. E aqui sobrou menos 60 milhões, 372, 342,29. A gente vai dividir esse número por 23,1. Hum, 60 milhões 342,29 dividido por 23,1. Tá, vamos lá. Encontrei aqui. O A1, vamos ver. Vamos conferir se está certo. A índice 1, 2.613.521,3. O A0, o A2, se eu calcular aí pela substituição, o A2 resultará. Então eu tenho que multiplicar esse número por 10, trocar o sinal, 25.863.669 soma, divide por 100. Menos 2.715,4. Eu achei um valor diferente aqui. Tá, então aqui vai dar 2.715 e 2.613. Vou botar aqui para baixo.
613.521. Vou arredondar. Então agora eu vou substituir o x por 1685 equivale a 15 agora, né? Então, vou calcular o polinômio ponto 15. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. Quinze elevado ao quadrado. É 225, né? 2.715 negativo. Menos 610.875. Mais 2.613.521 vezes 15. Menos 610.875 negativo. 2.613.521 vezes 38.591.940, né? Isso aqui já é o resultado final. 38.591.940, né? Conclusão, nós temos que somar ali, né, a população 65 era aproximadamente este valor aqui, mais este valor aqui, ó. Fazer a correção, né? Somar aqui 93, 139.037, 131.730.907. Vamos ver se está. Tá mais ou menos ali, ó, né? 85. Então é um valor, né, aproximadamente igual à população. Então vocês vejam que é bem mais complicado, né, trabalhar com um polinômio de segundo grau, mas é possível fazer as contas. Bom, qual é a outra solução? Então, vamos ver aqui. Como eu disse ali, resolução de sistemas lineares, que nós vimos tanto de primeiro como de segundo grau, utilização de fórmulas de Lagrange, que nós já vimos, né? Então aqui eu discuto aqui a questão teórica, né? Aqui tem um polinômio de grau 3, eu não vou fazer esse exemplo aqui, depois eu deixo o texto para vocês olharem. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de polinômio interpolador com as fórmulas de Newton, tá? Que podem ser utilizadas para calcular os coeficientes do polinômio interpolador através de diferenças divididas ou diferenças finitas. Então eu vou mostrar para vocês os dois casos de polinômio interpolador de Newton. Então qual é a diferença de um para outro? Bom, no caso das diferenças divididas, vocês podem usar em qualquer tabela de pontos, sem restrições. E no caso das diferenças finitas, somente se a tabela tiver pontos no eixo X igualmente espaçados. Então vamos ver aqui as diferenças divididas primeiro, tá? Como é que se define isso? Então, o polinômio interpolador, Pn de x será fx0 mais x menos x0, fx0, x1, x menos x0 vezes x menos x1, fx0, x1, x2, etc., até este termo aqui, ó, que envolve produtos da forma x menos xi até o xn menos 1, ó, e multiplica a diferença dividida de ordem n calculada no x0 até o xn. Ó,
f de x0, com esse colchete aqui, é simplesmente a função calculada no ponto x0. F de x0, x1 é a diferença dividida de ordem 1 em x0, x1, que é y1 menos y0 sobre x1 menos x0. F de x0, x2, por recursividade, ó, é f x1, x2 menos f x0, x1 sobre x2 menos x0, e assim sucessivamente. Tá? Bom, então aqui, ó, vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo das diferenças divididas nessa tabela. Tá? Então eu tenho aqui, ó, I variando de 0 a 2, né? Então a anotação é sempre assim, iniciando em 0, então aqui eu tenho o x0, o x1 e o x2. Né? Ó, vamos escrever aqui do lado. Aqui. Opa, não vai aceitar aqui. Ó. Ó. Então vamos inserir aqui a identificação. Né? Os pontos são os seguintes, o x0 é 0,3, né? O x1 é o ponto 1,5 e o x2 é o ponto 2,1. Né? Os y correspondentes, vamos copiar aqui para ficar mais rápida a representação, ó, vou copiar aqui e vou alterar. Ó, então o y0, o y correspondente ao x0, que é o 3,09. Né? Isso aqui é muito importante no desenvolvimento dos cálculos, né? Essa organização para minimizar os erros que eventualmente a gente comete. Né? Porque se a gente faz isso de modo automático é uma coisa, se a gente tem que fazer isso manualmente é diferente. Né? Então, como é que eu calculo as diferenças de primeira ordem, pessoal? F de x0, x1. Ó, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. 17,25 menos 3,09 no numerador. 1,5 menos 0,3 no denominador. Né? Ó, vai dar, vamos representar aqui. Ó. Vamos botar aqui ó, o resultado intermediário que eu omiti, só para a gente ver. 17,25. 3,09 subtrai, dá 14,16, né? E aqui dá 1,2, né? Divide, dá 11,8, então tá certinho. Né? E aqui no segundo caso, ó, é só transferir os índices, né? x1, x2, então vai ficar o y2 menos y1, ó, vejam que acompanha ali, né? Dividido por x2 menos x1. 25,41 menos o 17,25 dividido por 2,1 menos 1,5. Né? Então aqui nós teríamos como resultados intermediários, né? 25,41, 17,25, 25,41, 17,25 dá 8,16, né? E 2,1, 1,5 subtrai a 0,6. E divide um pelo outro, 13,6, está certinho. Essas são as diferenças divididas de primeira ordem. As de segunda ordem, por recursão, quer ver, vou passar lá para outra página. Ó, fx0, x1, x2. Então é a diferença dividida de ordem 1 em x1, x2 menos a diferença dividida de ordem 1 em x0, x1 sobre x2 menos x0. Então esses valores que tu encontrou aqui, né? Nessa ordem, 3,6 menos 11,8 dividido por... Aqui, ó, aí vem a razão de chamar diferença dividida de segunda ordem, né? Porque aqui no denominador as subtrações passam a ser em espaçamento de grau 2, né? Em duas posições. 2,1 menos 0,3 divide aqui dá 1, né? Então a gente representa assim, ó, 11,8 e 3,6 aqui, ó, a diferença
de dividida, né, de primeira ordem em x0, x1 e x1, x2, e aqui a diferença dividida de ordem 2 calculada em x0, x1, x2. É a única diferença possível de ser calculada, né? Então, substituindo lá no polinômio interpolador, ó, o polinômio P2 ele vai ser dado por uma fórmula que vai te dar direto o polinômio interpolador, né? Ó, isso aqui é interessante, ó, f de x0 é o 3,09 que tu vai copiar daqui, tá? Este coeficiente, ó, vou destacar aqui com outra cor, ele vai aparecer aqui. Esse aqui vai ser esse aqui, o vermelhinho. Vamos botar o vermelhinho. E este aqui, este número, tu vais substituir aqui nesta posição. Estes valores aqui, o x0 é o 0,3, está aqui, ó. O x1 é o 1,5, então vai ficar 3,09, né? Tá aqui na primeira posição, ó. 3,09 mais o x menos 0,3 vezes 11,8, que é a diferença dividida de primeira ordem que tu vai pegar na primeira linha, mais x menos 0,3 vezes x menos 1,5 vezes 1, que é a diferença dividida de segunda ordem que está lá na primeira linha. Então, tu só vai pegar como coeficientes os números que estão aqui na primeira linha. Tá? É sempre os elementos na primeira linha. Então, agora tu tem o polinômio interpolador montado, né? Certo? E o melhor é deixar assim, né? O melhor é deixar assim, não desenvolver esses produtos. Tá? Deixa indicado esses produtos aqui, ó. Não tem por que fazer essas multiplicações aqui. Tá? Então, obteve o polinômio interpolador de Newton de ordem 2, né? Sem resolver um sistema que seria necessário resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. É muito mais prático, né, obter o polinômio interpolador de ordem 2 usando a fórmula de Newton. Ela é preferível a resolver um sistema de equações. A gente faz menos esforço, tá? Então, no exemplo a seguir, né, é dito assim, né, dados os exemplos, os pontos do exemplo, calcular uma aproximação de f de 1,2, exemplo 6, né? Não é do exemplo 1, é do exemplo 6. Exemplo 6. Dados os pontos do exemplo 6, calcular uma aproximação de f de 1,2. Eu tenho aqui na tabela anterior, né, os pontos 0,3, 1,5 e 2,1. Ele pede para calcular a função no ponto 1,2. Como ele é um ponto intermediário aqui, está tudo certo, né? Eu posso usar o polinômio realmente para calcular essa aproximação. Então, eu vou substituir, no lugar do x que aparece aqui, nesta fórmula, em todas as posições onde tem o x, eu vou substituir o x por 1,2. Né? Aí é um cálculo de substituição. Né? A f no ponto 1,2 será o polinômio interpolador calculado no ponto 1,2, ou seja, o 3,09 mais 11,8 vezes 1,2 menos 0,3 mais 1,2 menos 0,3 vezes 1,2 menos 0,5. Aí faço essas contas todas aqui, né? Pego uma calculadora, vai dar 3,9, 3,09 mais 10,62 menos 0,27, ou seja, 13,44, que é o valor da função, né, que eu obtive ali como um valor aproximado no ponto 1,2. Então é sempre bom a gente olhar, né, pessoal? Olha, aqui, ó. No 0,3 a função é 3,09. No 1,5 é 17,25. E no 2,1 é 25,41. Né? A gente obteve lá no ponto 1,3, 1,2, 13,44, que é um valor que está condizente, né? Está na mesma escala de grandeza que os valores anteriores. Então, a gente não pode afirmar que esteja absolutamente correto, mas está dentro, né, da escala, a gente é um valor aceitável, digamos assim. Tá? E quando os pontos da tabela satisfazem uma condição de serem igualmente espaçados, né, no eixo x a diferença é sempre a mesma, xi mais 1 menos xi é igual a h, onde o h é uma constante para todo i, de 0 até n, de 0 até n menos 1,
Então, nós podemos usar a tabela de diferenças finitas. Né? Neste caso, teremos as diferenças de ordem 0 é o próprio y. Tá? A diferença de ordem 1 é yi mais 1 menos yi. E assim por diante. A diferença de ordem 2 no yi será a diferença das diferenças de ordem 1 calculadas anteriormente. Né? Então, a diferença de ordem n será a diferença das diferenças de ordem n menos 1 calculadas. Então, o que acontece? Essa tabela de diferenças finitas é muito mais fácil de calcular, pessoal. Porque as diferenças finitas, por definição, né, é só subtração. Ó. Tá? Então, vamos olhar aqui esse exemplo 8 aqui. Construir a tabela de diferenças finitas para os valores dados abaixo. Ó. O x varia de 3,5 até 5,5. Vejam que aqui, ó, o que interessa que a gente olhar, é na coluna do eixo x para ver se o espaçamento é sempre o mesmo. Então vejam, ó, a diferença entre dois valores consecutivos de x é sempre o mesmo, que é 0,5. 4 menos 3,5 é 0,5. 4,5 menos 4 é 0,5 e assim sucessivamente. Então aqui, ó, quando essa coluna do x ela é uma progressão aritmética, é possível construir a tabela de diferenças finitas. Né? E como é que isso é feito? Ó, vai ser feito bem simples aqui. Ó. Tu vai colocar o i, né, de 0 até 4. Vamos copiar aqui a tabela para a gente enxergar as duas uma junto com a outra. Então, a gente está enxergando aqui as duas tabelas, né? Então, veja. O i a gente vai incluir aqui só para ver qual é o valor do n, né? Então, o i iniciando em 0, 0, 1, 2, 3, 4. Então, o n é 4. Esse último índice aqui, o n, que é 4. Aqui o xi, 3,5, 4, 4,5, 5 e 5,5. Aqui os valores do y, só copiar ali, né? Então, como é que eu faço as diferenças? É só subtrair, ó. Esse valor aqui é 10,91 menos o 9,82. Né? Depois 12,05 menos 10,91. Tá? E assim sucessivamente. É só subtrair o de baixo menos o da linha. Né? Certo? Eu vou botar aqui. Ó, como é que eu obtive esse valor aqui? Né? É 10,91 menos o 9,82. Vamos apertar essa coluna aqui que vai ficar mais... tem mais espaço. O próximo ó, é o 12,05 menos o 10,91. Né? Depois é o 13,14 menos o 12,05. Né? E finalmente, 16,19 menos o 13,14. Tá? E assim por diante. Agora tu já tem aqui as diferenças de primeira ordem, tu vai subtrair da mesma forma. Ó, esse 0,05 aqui, como é que ele é obtido? Vai pegar aquele 1,14 que está na linha de baixo ali, né? E subtrair do 1,09. Né? Depois, né, o 1,09 menos o 1,14. Né? E depois o 3,05 menos o 1,09. E assim sucessivamente. Né? Completou as diferenças de segunda ordem, tu vai lá para as diferenças de terceira ordem. Né? Ó, é de baixo menos a da linha. Né? Então, menos 0,05 menos o valor da mesma linha, 0,05, vai dar o menos 0,10. Né? Vamos apertar aqui um pouquinho. E aqui a mesma coisa.
1,96 menos 0,05. Tem que cuidar o sinal de menos ali, né? Aí vai dar o 2,01. E subtraindo essas duas aí, tu vais obter o 2,11, né? É sempre a mesma lógica. 2,01 menos 0,1. Então, completou. Aqui é delta 4. Então, completou toda a tabela, né? Tens condição de usar a fórmula do polinômio interpolador com diferenças finitas, que ele é um pouquinho mais complicadinho, o polinômio interpolador, do que aquele de diferenças divididas. Eu sugiro para vocês, se forem usar o polinômio interpolador de Newton, recomendo usar sempre diferenças divididas, né? Porque o polinômio interpolador de diferenças finitas é dado em função dessa variável auxiliar z, que é x menos x0 dividido por h, e o polinômio interpolador está aqui. P de z vai ser y0 mais z vezes delta y0 sobre o fatorial de 1, z vezes z menos 1, delta 2 y0 vezes o fatorial de 2, etc. Z vezes z menos 1 até z menos n menos 1, delta n y0 sobre o fatorial de n. Tá? Então, usando os pontos acima, pede para calcular uma aproximação do f de 4,3. Para concluir aqui, pessoal. Então, nós temos que o x0 é 4, o x é 4,3, então o z será x menos x0 sobre h. 4,3, que é o x, menos o x0, que é 3,5, né? Eu botei 4 aqui, é 3,5. Vamos conferir lá. Ó. x0 é 3,5, né? Então, corrigido ali, 0,8 dividido por 0,5 dá 1,6. Então, o z é 1,6. Então, lá na variável z, tu vai substituir por 1,6. Então, vai ficar y0, que é 9,82, mais 1,6 vezes a diferença de primeira ordem, que é 1,09, que é esse valor aqui. Ó. Vocês vão pegar só valores aqui da primeira linha. Vamos destacar aqui, todos em vermelho aqui. 9,82, 1,09, 0,05, menos 0,10 e 2,11. Esses coeficientes vão aparecer lá. Ó. Y0, 9,82. Z é 1,6 vezes a diferença de primeira ordem em Y0, que é 1,09. Mais 1,6, que é o Z, vezes 1,6 menos 1 sobre o fatorial de 2, vezes a diferença finita de segunda ordem, que é 0,05. Mais z vezes z menos 1, z vezes z menos 2, sobre o fatorial de 3, vezes a diferença de terceira ordem, que é menos 0,1. E, finalmente, z vezes z menos 1, vezes z menos 2, vezes z menos 3, sobre o fatorial de 4, vezes a diferença de quarta ordem, y0. Então, vai dar 1,6, que multiplica 1,6 menos 1, vezes 1,6 menos 2, vezes 1,6 menos 3, sobre o fatorial de 4, vezes 2,11. Vai fazer todas essas contas. O resultado dará 11,642. Esse é o valor aproximado da função no ponto 4,3. Certo? Então vejo que é um valor condizente, né? 4,3 está aqui, ó. Entre o 4 e o 4,5 deu 11,642, então tem um valor condizente aqui, né, com a tabela. Tá? Então, aqui no final, né, desse texto tem exercícios, ó, né, para resolução usando esses conceitos aí de interpolação usando diferenças finitas e diferenças divididas, tem as respostas lá no final. Certo, pessoal? Então, com isso, eu apresentei para vocês as outras fórmulas, né, do polinômio interpolador usando resolução de sistemas e também os polinômios interpoladores de Newton usando diferenças finitas e diferenças divididas. Vocês poderão optar aí por utilizar as fórmulas do polinômio interpolador de Newton, especialmente, que é mais
prático, né, mais viável do que a resolução de sistemas. Em geral, a resolução de sistemas, né, exige maior esforço. Então, era isso, né, que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né, e com isso eu considero concluído, né, esse tópico aí da interpolação, né, usando as diferentes fórmulas do problema interpolador. Então a gente está aí mais ou menos dentro do planejado. Ok? Ah, muito obrigado, René, pela lembrança. Então, pessoal, desejo uma boa noite para vocês, né, e nos vemos na terça-feira. Tchau, tchau. Uma boa noite.